Cara, eu tô muito feliz com esse episódio. A gente vai deixar você se soltar hoje. Cara, é a minha área, eu trabalho com isso, pessoal. Você tá de pau duro pra falar. Quase. Tá, droga. Tetinhas. Mas, Quem é que manda? Quem é que manda? Que? Nesse episódio Meu Deus. É o Panda. Ei, quem é que manda? Quem é que manda? Nesse episódio É o Panda. Panda. Olá, manos, eu sou o Panda. eu sou o Dan. E eu sou o Renan. E você está no Boys in Pink, o podcast que respeita a sua privacidade. Certo, crianças? Certo, Correto, capitão. Eu pensei que o Daniel ia falar. Não respeito, não. Eu não queria, mas Que é bom, isso, né? né? Se eu não fizer isso, eu vou ser preso, talvez. Você vai ser um escroto. Não, mentira. Tem que respeitar. Não, Vai ser- Mentira, não vou ser preso. A gente falou sobre nude, depois a gente falou sobre vazamento de nude. Gosto. E hoje Não, gosto do nude. Não, Tá. é que eu demorei um pouquinho. Perdeu pra o time. associar. E agora a gente vai falar sobre privacidade dos dados que muita gente não conhece, mas deveria conhecer. Exatamente. É um vazamento, né? Só que agora é um vazamento dos dados. Que o nude ele invade muito sua privacidade, mas os dados eles invadem. Aliás, os nudes invadem a sua intimidade e os dados eles invadem a sua privacidade. Então, o vazamento dos dados é uma coisa que é muito. Qual é a palavra correta pra gente falar? Não chega nem a ser Importante. muito. Não chega nem a crucial. ser vazamento, porque Não, a maioria assim, das vezes a gente mesmo fornece a informação, não chega o nem a vazamento, vazar. vazamento eu digo por uma parte antiética, tá ligado? Ah, Porque, sim. as empresas elas fornecem os dados a outras empresas de maneira antiética. Porque assim, se a gente fornece o dado, por exemplo, se eu forneço uma informação exclusiva pra você e pro Dan, e eu falo pra você, gente, essa informação tem que ficar aqui entre a gente, e vocês me pedem uma informação e eu falo, olha, vai ficar só aqui entre a gente, é poucas ideias. E aí vocês acabam passando essas informações para outras pessoas, vocês estão agindo de uma maneira antiética, tá ligado? Entendi. É isso que eu quis tocar sim, no ponto. Sim. Bom, pra começar assim, existe uma lei que chama LGPD, que foi baseada numa outra lei, que é a... Deixa eu ver. GPDR. Acho que é GPDR. Sim, várias siglas. Isso. Porque assim, a LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados, né? Depois de algumas merdas que aconteceram no nosso país. Na verdade, no mundo, foi criada a Lei Europeia, que calma que eu esqueci o nome. Pera. GPDR, isso, foi aprovado pela União Europeia no ano passado. E a LGPD foi sancionada pelo presidente Michel Temer, mas ela entra em vigor no ano que vem, né, Renan? A partir de agosto de 2020. Então, o que essa lei... Tá, mas pra que serve essa merda, né? Pra que serve essa lei? Essa lei, eu falei merda, né? Desculpa, galera. Essa merda. Essa lei é porque, assim, vocês conhecem o marketing civil da internet, blá blá blá, todo mundo ficou sabendo. Se você não sabe, vai pesquisar, é bom buscar conhecimento. Essa lei, ela ajuda a melhorar o embasamento do marco civil, né? E ajuda na proteção de dados pessoais das pessoas. Então, cara, se você aceitou o termo de um aplicativo, fala, a gente vai acessar todos os seus dados, vai saber até quantos pelos no nariz você tem. Depois você fala, não quero mais. Pode excluir meus dados. Você tem o direito, porque são suas informações. Então você tem o direito, então essa lei ajuda. As empresas, depois desse período, as empresas que realmente vai sancionar, que vai começar a valer a partir de agosto do ano que vem, as empresas começaram a ter 18 meses para se adequar à lei, né? É importante ter um período longo, né? Sim. Então vão ter esses 18 meses para poder se adequar. E não se adequou, amigo. Tchau com as ideias. Não é tchau. Se fudeu. Porque as multas podem chegar até 50 milhões de reais. Só isso. Por infração. Uau. Então, tipo, peguei seu CPF, Dan. Tipo, por infração ou por infração por pessoa? Por infração. Ah, então, tá. se como você comete 3 infrações, aí você fala 50 então milhões é por infração, e parceiro. por pessoa. Isso. Tá, entendi. Então, se eu infringir a infração pra você, tipo, se eu infringir a regra, né, a lei contra a sua pessoa, contra os seus dados, eu posso tomar uma multa por infração. Que pode chegar até 50 milhões, não é que todas... Você não vai ganhar tanto dinheiro assim, se você processar as empresas, pessoal. Sim. E ela tem um objetivo. O principal objetivo é garantir a proteção dos nossos dados pessoais, né? Então, tipo, Claro. porra, é bem importante. E ela
Assim, as pessoas falam, mas aí como é que vai fazer pra melhorar produto, serviço? Muita gente tá falando disso e isso acaba ajudando. Por quê? Se eu estou consciente de que eu tô fornecendo meus dados para empresa A e B, e essas empresas são concorrentes, quem me garante que elas não vão se matar para ter a minha atenção, para que eu consuma o produto delas e assim eu pagar mais barato por um produto X? Perfeito. Eu como publicitário, informação mais publicitário, estudei um pouco disso, inclusive, na publicidade a gente precisa muito, ainda mais na era digital que a gente está, a gente precisa muito, como publicitário, a gente precisa de dados das pessoas, a gente precisa de informações, a gente precisa de dados, a gente precisa saber quantas vezes a pessoa acessou o site por exemplo, da Netshoes por dia, quantas vezes o site da Netshoes atingiu ela pelo Instagram, pelo Facebook, por qualquer outra rede social. A gente precisa desses dados. Claro que a gente precisa desses dados de uma maneira legal e uma maneira ética, tá ligado? Porque a gente tem que trabalhar em cima da lei, inclusive porque em todo curso de faculdade, principalmente os cursos de comunicação, a gente tem ética. Então eu tive a disciplina de ética em publicidade e propaganda, e a gente tocou um pouco nisso no nosso... Foi um dos temas da nossa matéria. Então, a gente, claro, deve procurar os dados dos nossos consumidores ou dos potenciais consumidores, mas de uma maneira legal, de uma maneira limpa. Porque o que aconteceu num evento que ocorreu nas eleições dos Estados Unidos foi a venda de dados ilegal, entre aspas, porque assim, a partir do momento que a gente confirma os termos e condições, a gente está autorizando que eles façam o que eles quiserem com os nossos dados. Então, foi uma maneira não ilegal, mas sim antiética a venda desses dados para poder influenciar e orientar pessoas que eram desorientadas a votar em determinado candidato. No caso, é que assim, eu vou chegar nesse ponto depois, tá. Mas é uma parada muito maior, porque você pega o Facebook. O Facebook é uma empresa que ela é uma multinacional. Sim. Certo? Entendi, eu achei que você ia falar que o Facebook é um mamute. Um mamute nacional. É um mamute americano. Essa ideia desse maluco, meu Deus. Eu tô viajando muito aqui. Bom, Dan. Parabéns, eu gostei. Como é que eu vou voltar agora? Tá, bom, calma. Facebook é uma multinacional. Uma multinacional. Uma empresa multinacional, melhorou? Justo. Obrigado. E, bom, aí você pensa, beleza, a LGDP é meio complexo, né? Quando alguém fala LGDP, eu automaticamente ligo LGBT. Sim, eu também. É meio confuso, às vezes pode ser que a gente solte aqui, mas é porque são muitas siglas. Essa lei, ela não contempla só o Brasil, né? Porque tem a versão europeia. Gente, eu não vou lembrar a sigla, é muito complexo, cara. São várias siglas. GPDR, desculpa, GPDR. Eu vou lembrar, GPDR, é GPD e GPDR. A GPDR, ela não contempla só a galera da União Europeia, né? Então, tipo, você tem uma empresa no Brasil, mas essa empresa, sei lá, eu sou exportador de soja, eu exporto pra galera lá da Alemanha. Eu tenho que me adequar à lei. Aí eu vendo remédio, a empresa... Na Alemanha tem muita empresa farmacêutica, né? Na verdade, as empresas farmacêuticas da Alemanha vêm muito pro Brasil, Bayer e por aí vai. E as empresas brasileiras e as gringas, né? As empresas fora, as multinacionais, beleza? Fora, que vêm pro Brasil, elas têm que se adequar a essa lei. Então, as empresas brasileiras já começaram a se adequar para a GPDR e com isso acaba facilitando os trâmites para LGPD. Porque se você já está adequado a uma lei, elas são bem parecidas, os pontos são bem semelhantes, então fica mais fácil você se adequar. A gente não vai entrar em muito detalhe aqui sobre o que é a lei, quais são os pontos e tudo mais, porque é uma coisa muito extensa e demanda um certo estudo, né? Sim, a gente pode deixar, caso seja útil, a gente pode deixar isso no post do Instagram, e aí fica mais fácil do pessoal poder acompanhar. Boa. E saber como que vai ser. A gente vai deixar... vou pedir pro Dan depois colocar alguns links nas descrições. Não. Vai. Não vai. Eu vou mandar os links, quer dizer que ele vai fazer. Não, eu vou mandar os links e ele vai colocar. Ok. Porque eu acho bacana a galera dar uma olhada nisso, e até porque são as nossas informações. As informações que você fornece são o que você é. Então, se você não tomar cuidado com isso, você tá pouco se fudendo pra você mesmo, né?
Então, assim, isso se estende para um outro parâmetro. Então, empresas internacionais, elas têm sim que preservar os meus dados, mesmo eu não sendo um cidadão daquele país. Sim. Certo? Então, você pensa assim, se eu viajar daqui para os Estados Unidos e eu faço uma compra, sei lá, no Walmart lá, o Walmart tem responsabilidade sobre meus dados e eu posso pedir cancelamento a hora que eu quiser, porque eu entro dentro dessa lei. Então, tem muita coisa, né? A gente pode entrar no mérito dos aplicativos igual a gente estava falando, né? Como é que é o nome daquele lá? É o FaceApp, que aquele... Não sei se todo mundo lembra, aquele com aplicativo certeza. Que deixa todo mundo velho. Deixa todo mundo velhinho, que inclusive eu fiquei a cara do Lula. É verdade. Eu não usei. Sério? Você também Sério? já... Eu fiquei. Eu ia tirar aqui cabelo aí. Eu fiquei. Falaram pra mim que eu fiquei parecendo Felipão. Falaram que eu fiquei Ficou. parecendo o Mano Brown aposentado. A foto parecia muito bandido, né? Com a touquinha, você tava parecendo um malandro. pescador de filme. Sabe aquele pescador meio tenebroso do filme? Da- Que Daqueles fica... Não tenebroso de não, que parece interior. que é bom. Que fica só bebendo e pescando e falando merda. Do interior e mija dos no Estados mar. Unidos, né? É quase eu. Mas só que eu não enfim, peço. teve uma treta com o FaceApp, né? Que Sim. eles tiveram que pagar alguma coisa. Eu não Sim, cheguei a ver direito. Porque funciona assim. Quando você usa esse aplicativo, você acaba emprestando o seu rosto. Então eles têm a sua impressão facial, que seria a sua biometria facial, para fazer o que eles quiserem. Então eles podem saber, tipo, a média de idade de determinado país, qual o biotipo de pessoas de determinada faixa etária por país, por região. Tem muita informação que as pessoas fornecem pra gente, né? E pra gente porque eu trabalho com isso. Mas a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. E não é só isso. Sabe aquele negócio do Facebook que a galera, tipo, veja, não só, veja como é o seu bebê, não sei o quê. Quando você tem aqueles links que abrem outras paradas pra, tipo, veja, você coloca algumas opções e dá, tipo, sei lá, você parece com a Shakira. Sim. Mas você não tem nada da Shakira, tipo, você é um homem. Aquilo não é nada mais do que colher dados. Porque, Isso. tipo, eles te dão a sua idade, eles te pedem, aliás, a sua idade, se você estuda, se você trabalha, essas coisas. Eles te pedem tudo isso pra, através de um joguinho, eles coletarem dados Sim. seus. Normalmente, essas paradas, eles pedem pra logar com o Facebook. Se você pegar, sei lá, o Tinder, o iFood, você pode logar com o seu Facebook. Por quê? O Facebook eles têm uma massa de dados tão completa, porque a maioria das pessoas tem Facebook, então eles têm todas as informações. Ele tem sua idade, ele tem onde você mora, ele tem... Seu gênero, seu... ele tem sua classe social, eles têm tudo que eles precisam pra eles poderem fazer o que eles quiserem, cara. Informação é poder hoje. Com certeza. A gente vive na era da informação. Quem não tem informação tá atrasado, né? Que nem eu trabalho com essas coisas. Então, pra mim, informação é importante. Uma coisa que falam bastante é que o Google, ele pega muito esses dados. Inclusive, às vezes a gente tá conversando, igual quando uma vez a gente tava falando sobre o microfone, né? Foi. Qual microfone a gente... Qual microfone a gente iria comprar pro nosso podcast e tal. E depois eu cheguei em casa, eu abri o Facebook e começou a vir várias propagandas de Exatamente. microfone. O que acontece é que, assim, principalmente, não tô falando mal do Android só porque eu tenho iPhone. Eu sou fã da tecnologia e não da plataforma. Falei bonito, né? Bem, Obrigado. tem que ser sincero. Eu tive Android e eu sou super fã, eu fiz curso de desenvolvimento Android, sou apaixonado por tecnologia, mas o iPhone, a Apple, que nem uma vez eu tava conversando no trampo com o Henrique, com o Bolota, e eu falei, vai se fuder, vai tomar no cu. A Siri brotou, falou, olha a boca, Gabriel, e sumiu. Por quê? Ela entendeu uma palavra que eu falei, cara, vocês têm que entender que tá sempre escutando. 100%. A gente autoriza isso quando a gente compra o celular e faz a conta no Google. A gente autoriza a captação de áudio. Sim, só que aí que tá. Algumas empresas, que nem a Apple, por exemplo, quando você dá um comando pra Siri, você fala, procure salsichão na internet. E ela entende salpicão. Foi um comando errado. Eu passei uma instrução e ela entendeu totalmente diferente. Não foi a entonação. Ela não tá treinada pra entender salsichão, ela tá treinada pra entender salpicão. O que acontece? Tem uma pessoa que revisa o áudio e retreina o algoritmo. Isso é meio perigoso. Porque não é a Apple que vai fazer. É uma empresa terceira que presta um serviço pra Apple que faz isso. Então, essa pessoa terceira, ela tá entendendo o que eu tô falando. Ela tem os seus dados todos. Tenho todos os meus dados. Só que até entrou nessas leis essa discussão também.
né? E tem um caso bem interessante de contar pra vocês rapidinho. Tinha um casal que eles estavam tendo uma relação sexual, né? E o celular tava próximo. O celular tava muito próximo. E eles falaram uma palavra X, tipo uma determinada palavra que ativou a assistente. Eu não sei. Pode ser pode ser tipo limão. Ativou. Quem fala limão no Eu não sei, mano. As pessoas têm gostos diferentes, cara. Bom, vai daí. Continue. É só pra você entender que é bem absurdo. Sim. O celular captou, entendeu isso e ele tomou uma determinada ação que eu não vou lembrar agora, mas tem um outro caso que agora eu lembrei. Ele tomou uma determinada ação e, tipo, falou, caralho, a gente tava transando e o celular entendeu. Então, tipo, tem alguém escutando. Algumas... eu vou falar outro caso depois, mas no Android, a Apple garante a criptografia, né? Tanto que as atualizações deles são muito pesadas quanto a isso. A Uber, por exemplo, eles... eu vou falar de várias coisas, tá? Eu tô me empolgando que hoje eu tô me sentindo muito bem nesse episódio. Obrigado. A Uber, um tempo atrás, na China... hoje a Uber não existe na China, mas por um motivo que depois eu falo. Mas a Uber na China, mesmo com o aplicativo desinstalado... A Uber é americana, né? Então... americanos, chineses, guerras... Aquela treta toda. Isso, a treta toda que acontece, que todo mundo vê no Jornal Nacional. Mesmo que você tivesse desinstalado o app da Uber no seu celular, a Uber deixava um espião no telefone, ele rastreava você, mesmo se você não tivesse mais o aplicativo. Ele sabia onde você estava, sem você ter o app. E isso, aí o governo chinês descobriu... Falou, mano, que porra é essa? Não, a Uber foi comprada por uma empresa chinesa que comprou 99 no Brasil. Na verdade, eles compraram a Uber, eles compraram a operação da Uber. Falou, quanto vocês querem pra sair da China? O governo chinês investiu, enfim, é uma história que eu conto no outro episódio. Mas, o outro caso que eu ia contar, tinha um rapaz, ele tava arrumando uma parada em casa, acho que a luz, tava ele e um amigo dele. Aí eles falam, tipo, depois ele fala o nome de uma pessoa e falou mensagem. Não sei o que é mensagem, mas ele tava conversando com um amigo. E ele começou a falar os bagulho, aí o celular fez o quê? Mandou uma mensagem para... O celular falou, puta, ele quer mandar uma mensagem pra alguém. Mensagem pro Cleiton. Ele começou a digitar. Puta, tem que mandar mensagem depois pro Cleiton. O celular falou, mensagem Cleiton. Opa, o que ele quer falar pro Cleiton? E aí o cara... Começou a captar o que ele tava falando. Ele falou. Aí só que o celular esperou uma confirmação. Então ele ficou esperando a confirmação. Ficou. Aí o cara falou, sim! O celular enviou a mensagem. Depois o cara ligou e falou, mano, que mensagem é essa que você mandou? Você tá falando de forro de teto, não sei o que. Falou, não, como assim? Pera, eu tô tocando forro daqui de casa. Mas como é que você sabe? Não, você mandou uma mensagem aqui pra mim. Mandou print e falou, não, eu não mandei mensagem. O assistente do celular... É que assim, os assistentes estão treinados pra fazer qualquer coisa. Se você chegar e falar, Siri, me mostra qual que vai ser a previsão do tempo de amanhã, ela vai falar. Cuidado, ela até caiu aqui o celular. O que você tá falando de mim? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A tecnologia ela é um puta de um aliado pra muita coisa, mas ela também é um grande vilão. Sim, é uma arma muito forte, né? Tipo, e por ser uma arma muito forte, ela pode ser usada pro bem e pro mal. E o Google, como sendo usuário do Android, o Google ele também fala muito... qualquer coisa que você fala no Google relacionada a OK, ele ativa a assistente do Google, e a assistente do Google ela vai ficar sabendo de tudo que a gente quer, que a gente pede. Então, a partir do momento que a gente ativa o comando OK Google, ela começa a captar tudo que a gente fala e ela começa a entender tudo que a gente fala e ela faz o que a gente pede. Sim. Então, é a mesma coisa da Siri, só que como usuário de Android, só para fazer a comparação. Já aconteceu comigo do professor, a gente tá na aula, e eu tava com o celular desbloqueado em cima da mesa, o professor falou, ok, então, não, e ele falava, e quando ele falou, o Google entendeu o que o professor ia falar, e aí o Google pesquisou o que o professor falou, e começou a dar definição em voz alta. E quando ele deu a definição em voz alta, eu fiquei tipo, ué, e aí eu fiquei olhando pra cara dele do professor assim... E a gente ainda tava falando, foi a primeira aula de marketing digital que eu tive na faculdade. O celular ele vai estar sempre escutando. E as empresas elas se matam pra conseguir te mandar um anúncio. Então, quando a gente vê... O anúncio certo, no caso. E existe um porquê. Existe uma empresa francesa e ela é muito foda nisso. Porque assim, só pra explicar rapidinho, não quero me entrar em detalhe. Quando a gente vê um anúncio na internet, acontece um leilão online daquele espaço do anúncio. Então, eu sou uma empresa, que nem o site de canecas da minha mãe. No site eu posso botar um espaço de propagandas, né, de qualquer coisa. Qualquer coisa, ficar em aberto. Esse espaço,
ele fica... Vamos pegar mais fácil, porque tem uma loja e fica difícil de dar o exemplo. Sei lá, a gente fez um site do podcast, onde a gente tem um espaço reservado para propaganda. X, pra gente ganhar o ads lá. E aí, quando acontece o leilão, tem o Google, ele manda para essas empresas. Eu tenho um espaço aqui que custa tanto, quer? Só que isso acontece em até 10 milissegundos, o leilão. E ninguém precisa apertar um botão, o algoritmo faz sozinho. Por isso que, mano, nossa, eu pesquisei um bagulho aqui. Eita, deixa eu ver um passar. É um monomotor, cara. Eu ia falar isso. Eu pesquisei um negócio aqui, nossa, eu falei alguma coisa e já tem alguma coisa aqui. Essa empresa, eles fazem um bagulho tão foda. Existem várias empresas, mas a francesa é uma das principais e eu estudei mais ela, assim. Eu conheci um cara que trabalha lá. Não é que conheci, eu vi uma palestra, enfim. Eles pegam isso e começam a dar leilões. Então é tipo, mano, e custa centavos, tá? Tipo, mano, custa 30 centavos, 50, custa $2 se você anunciar aqui. Então, tipo, sabe, é bem rápido. Sim, essa empresa eu acho que eles vendem tem uma empresa também que vende, não é a mesma, é uma empresa que vende anúncio a $1. Então você anuncia no site a $1. E o site ele é forrado de anúncio, forrado assim, tipo, o background do site ele é só anúncio no site inteiro. Tá ligado? Muito louco isso. É assim, depois a gente vai entrar mais em detalhes sobre o que a gente quer realmente falar. A gente só tá dando uma breve introdução, assim. Uma breve não, uma longa. Uma longa introdução pra gente, né, entrar no nosso assunto principal, que foi a merda que aconteceu. Mas, fala, Dan. Tipo quando você vai dar o seu CPF, sei lá, na farmácia, por exemplo. Mano, isso é um bagulho bem foda. Eu não dou meu CPF na farmácia pelo seguinte motivo. Segundo a lei, segundo o Marco Civil da Internet, que foi antes da LGPD começar a ser discutida, só um parênteses. A lei de proteção de dados, a gente fala que o Brasil é um país muito atrasado. Em relação à tecnologia, em algumas coisas sim, mas a lei de proteção de dados é discutida no Brasil desde 2010. Então vocês veem o quanto de tempo que a gente teve que andar pra gente conseguir... 10 anos, né? Porque a lei ano que vem. Vai começar São ano que 10 vem. anos, 10 anos de discussão sobre o que é direito da pessoa e o que a pessoa tem direito e o que a empresa tem de direito para fazer qualquer informação, né? Então, em relação à farmácia, normalmente são sistemas offline, eles não estão ligados na internet. O sistema da farmácia não é uma página bonitinha, coloridinha, tipo Google ou Facebook. É um sistema todo feio, preto, verde, azul, sabe? Com as letras coloridas. E esse sistema, ele não é ligado à internet. Então o Marco Civil da internet não entra. Então quando você gostaria de digitar CPF pra ter desconto na farmácia? Tipo, 10% de desconto no Cepacol. Mano, ou no Listerine. Mano, o que me interessa isso? 3 reais. Na empresa tem de graça lá, velho. Pra você enxaguar a boca em casa, tem. Eu, sei lá, nem uso em casa, sabe? Então, o que a indústria farmacêutica... O que as farmácias fazem? Quando cara, eu preciso ter informação. Mas ninguém vai me dar de graça o CPF dela pra eu saber o que ela compra. O que eu vou fazer? Vou dar desconto. Simples. Que foi o exemplo que eu falei pra vocês lá do semáforo que a gente contou no outro episódio. Eu vou dar desconto. Então a pessoa vai me dar, porque o ser humano gosta de desconto, principalmente brasileiro. O brasileiro gosta de desconto. Eu gosto de desconto. Eu também gosto. Quem não gosta de desconto? Quem não gosta de desconto? Na farmácia eu não dou. Um atendente achou ruim comigo, fechou a cara e me atendeu super mal, porque eu não queria. Assim, CPF, pra dar o desconto, eu falei, não quero. Como assim você não quer desconto? Ele falou, nesse tom, como assim você não quer desconto? Você não quer desconto, seu otário? Eu falei, porque eu sei o que vocês fazem com o meu CPF. Ele fechou a cara e falou, deu tanto. Eu, débito. Ele tomou o cartão da minha mão, tipo, putaço. Tomou, ele pôs a sua senha. Ele pôs minha senha. É porque assim, as farmácias, ninguém é obrigado a dar informação. Só que os vendedores, eles são meio que não, eles são obrigados, eles têm metas diárias de captação de CPF. Então, tipo, se você não tá persuadindo o cliente pra dar o CPF, mesmo que eu já tenha o nome dele na base, você é um funcionário pra mim que não serve. As farmácias estão fazendo isso. Eu posso falar com propriedade porque eu já conversei com pessoas que trabalham na área e eles realmente me confirmaram. Então, não é uma coisa que eu tô inventando. Sim. São fatos. Inclusive, tem farmácia, eu já fui em farmácia, que a galera ele nem pergunta o que é CPF. Ela, tipo, fala, empresta o CPF aqui pra fazer seu cadastro. Exato. E, tipo, eles pedem. Mas sabe o que é? Você sabe o que eu quero? Sabe por quê? Porque às vezes você pode não estar na base de cada... Sei lá, se você sempre comprar na Drogazil... Eu vou falar o nome, foda-se. Você comprar na Drogazil sempre. E um dia você vai na Drogaria São Paulo, são concorrentes. Sim. O que você comprar na Drogazil, a Drogaria São Paulo não sabe. Mas se... Sei lá, que nem...
Você mora em Guarulhos, mas você trabalha na Paulista, por exemplo. E como você passa muito tempo na Paulista, você obviamente vai na farmácia de lá, certo? Algumas doenças aparecem em determinadas épocas do ano. Gripe, por exemplo, é mais comum no inverno. Eu posso estar errado, mas é mais ou menos isso, certo? Então, se você sempre vai comprar Benegripe, lenço pra suar o nariz, antigripal, pastilha, eu sempre vou saber o que você precisa em determinada época do ano. Então, eu vou saber sua idade. Então, com isso, eu consigo ofertar coisas nesse sentido. Por um lado é bom. Necessárias, sim, no por um lado é legal, por um lado é bom. Só que isso é legal você ter desconto em determinada época do ano, em determinado remédio que você precisa. Sim. Mas em contrapartida, a indústria farmacêutica, eles fazem isso e deixam os medicamentos mais caros. Então você fala, nossa, o Dorflex aumentou. Você tá comprando um monte passando CPF, lógico que eles vão saber que muita gente, sei lá, que trabalha numa região que só tem escritório, tem dor nas costas. Sim. Então, vou aumentar o preço do Dorflex. Foda-se. Eu fiquei abismado esse dia. É muito difícil de eu ir em farmácia comprar remédio, porque é muito difícil de eu ficar doente. Só que a minha irmã tava doente essa semana. E aí ela pediu pra eu comprar os Benegripe, Cimegripe lá, alguma coisa gripe pra ela. Fugidão, é top. Aí eu comprei, era Cimegripe. Aí eu comprei o remédio e acabei comprando um coisa de vitamina C. E aí, tipo, eu dei meu CPF de um lado da farmácia. O cara falou, passa o CPF aqui pra eu ver se você tem desconto. Eu falei, tenho sim. Então, eu falei o CPF. E aí eu passei o CPF pra ele. Do outro lado, quando eu fui pro caixa pagar, um display na frente do caixa, ele tinha uma mensagem assim: Olá, Renan Henrique de Velo Lima. Como foi a sua experiência de atendimento na farmácia X? Eu não lembro qual era a farmácia. Eu sei qual é a farmácia, não vou falar não. Qual foi a sua experiência de atendimento na farmácia? Eu fiquei tipo... O cara me falando, é só isso, tipo... Aí tem um painelzinho com eu a votação. Eu fiquei olhando pro bagulho assim. Rostinho, né? Aí eu ia tocar no rostinho, eu falei... Não. Que porra é essa? Aí eu falei, quanto que ficou? Ele falou, ficou tanto, com desconto ficou tanto. Aí eu, tá, firmeza. Aí dei o dinheiro pra ele. Peguei os bagulhos e saí da farmácia meio pá, tá ligado? Exato. A situação foi meio Black Mirror, tá ligado? Que eu fiquei sim, tipo, caralho. Sim. A gente vai passar muito por isso. Na época da faculdade, eu tive uma ideia de um ônibus inteligente. Zica. Top, que eu pretendo desenvolver um dia. Smart Bus? Smartphone. Smart Fit. E aí, eu não sabia como rentabilizar a minha aplicação. E aí, um engenheiro de dados trabalhava comigo, ele chegou em mim e falou assim, mano, por que você vai ter dados de origem e destino das pessoas? Você sabe se a pessoa, sei lá, se ela mora na Zona Norte, se ela trabalha na Zona Sul, então ela anda bastante e nesse período de tempo ela pode querer alguma coisa, ela pode ficar com fome, ela pode precisar de um remédio, ela pode precisar de uma roupa. Você pode vender essa informação e lucrar com isso. Né? Você pode vender essa informação. Só que isso foi bem antes de ter a lei e tudo mais, né? Antes de ter os parâmetros para a lei. Posso dizer parâmetros. Tá ouvindo o Google? Não adianta. Na moral, se ele brotasse aqui, ia parar e ir embora. Se o Google brotasse... Nossa, o senhor Google... Você tá falando de mim aí? É que são alguns caras, né? Então... Caralho, eu fiquei com medo. Tem o senhor Google e o Google. Ah, não. Não. Que ódio, cara. Que merda. Tem ele mesmo. Então, e isso é meio foda. Então agora a gente pode, acho que a gente pode realmente entrar no rolê, né? Podemos. Essa foi a introdução. O episódio está começando agora. Não. Depois de 30 minutos do episódio. Não, é porque a gente foi conversando, então são várias pautas, né, galera? Também ambientar a galera. Então assim. Então, o que acontece? Existe uma empresa, existia pelo menos, uma empresa britânica chamada Cambridge Analytica, que basicamente era uma empresa que eles faziam análise de dados. Simples, eles pegavam os dados das pessoas, trabalhavam, geravam informação e com isso os insights pra galera trabalhar, enfim. Exatamente. Que é tudo que a gente falou, uma empresa fazia. Só que essa empresa usava como base, como todas as empresas, começou a usar como base o Facebook, porque como eu falei, é uma fonte completa de informação, né? O que tá acontecendo aqui? Nada. Ah, tá. Nada. Aí... que merda. E aí, eles começaram a colher algumas informações e teve um cara que ele ficou meio pistola. Ele falou, mano, é uma empresa britânica, eu sou um cidadão americano,
onde os meus dados estão parando numa empresa britânica. Por que, cara? Que americanos e britânicos têm uma treta. Mas enfim. Com quem dos Estados Unidos? Não, mas é questão histórica. Não é o porque caso, um quer ser o dono do inglês e outro... Os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, certo? Caralho, eu sei da Então, briga, mas os Estados Unidos querem briga com todo mundo. Cara, eles são a maior potência do mundo, depois da China. Mas enfim. eles querem se brigando. É coisa de adulto é idiota. Enfim. E aí essa empresa, eles acabam... Oi, o que você fala? Egocêntricos. Egocêntricos. Os americanos são muito... Nem todos. A gente A maioria é. A maioria é. E aí, essa empresa, eles começaram a pegar alguns dados e... Nossa, tá difícil, né? Tá fazendo palhaçada, cara. Vai, cara. Para, deixa eu falar. Tá, vai. Essa empresa, eles começaram a fazer algumas análises com base no Facebook, só que até então o Facebook não tinha autorizado, né? E eles mexeram diretamente na eleição americana que elegeu o senhor Donald J. Trump. Essa empresa Britânica. Influenciou numa eleição americana, né? Até então a galera achou que tinha uma galera da Rússia envolvida. Falaram que não. Da KGB. Tipo isso. Mas tem, né? Tem alguns hackers russos, mas não vem ao caso. E eu vou falar depois sobre guerra cibernética. Seria legal a gente fazer um episódio sobre guerra cibernética. Nós vamos falar sobre guerra cibernética. Vai ser só o pano, a gente vai ficar sentado assistindo. Não, eu tenho um hacker. Eu conheço um hacker e ele vai vir gravar. Eu vou trocar ainda com ele. Espero que ele não hackeie a gente. Não vai, ele é bonzinho. Vou deixar meu celular no meu bolsinho. Coloca papel alumínio nele. Em volta do celular. Recomendo. E põe no micro-ondas. Não. Caralho, mano. Que tá louco? Vamos voltar pro Ninguém foco. vai invadir sua privacidade no seu celular, Vamos mas... pro foco. Nossa, Ana, que mão quentinha, cara. Tava louco. Que merda. Continuemos. Quer dizer, continue você, a gente tá só de espectador. Cara, eu tô tão feliz esse monólogo. Eu também acompanhei sobre isso um pouco. E na época eu vi, tipo, muito de perto acontecer, não, porque eu não tava lá, mas eu acompanhei bastante as eleições americanas, até porque eu tenho amigos morando lá desde essa época. E tipo. Bem antes. Esses meus amigos, eles falavam, mano, vai dar totalmente a Hillary, tipo, ela tá estourando, não sei o que. E do nada virou a mesa e, tipo, o Donald Trump começou a ser muito, muito... Laranja. Aclamado Ele pelas é laranja, pessoas. né? Ele é laranja. Ele começou a ser muito aclamado pelas pessoas e o pessoal começou a adorar ele, porque, tipo, como que é o nome? É britânica? Cambridge Analytica. Cambridge Analytica. E aí a Cambridge, ela começou a cair em cima dos indecisos, isso de acordo com declarações das pessoas do Facebook. Sim. E aí eles começaram a cair em cima dos indecisos, porque as pessoas que estão decididas, eu não lembro como eles chamavam no coisa. Não é decididos, mas... Eles colocam... É o que o Bob fala, não sabem ou não... Como é que é? Não querem ou não sabem opinar. Isso. Então, tipo, São tinham indecisos. as pessoas decididas já, as pessoas que já sabiam em quem votar. É muito mais difícil você moldar uma cabeça de uma pessoa que já sabe o que ela quer. Exatamente. E aí eles iam nessas pessoas que eram influenciáveis, e esses seres humanos influenciáveis, eles iam em cima e colocavam a ideia de que, tipo, o Donald Trump é melhor do que a Hillary Clinton. Exato. E aí eles começavam a plantar essa sementinha na cabeça do ser humano, assim, na cabeça entre aspas, plantar nas redes sociais do ser humano. Isso mexia com o psicológico da pessoa e a pessoa ia se influenciando a votar. Então, e a Cambridge, ela colocava no caminho dessas pessoas pessoas influentes que faziam declarações positivas ao Donald Trump, e de acordo com essas declarações positivas, as pessoas se sentiam mais convencidas a votar no Donald do que a votar na Hillary. E aí isso foi causando uma relação tendenciosa, onde as pessoas começaram a escolher pelo Donald Trump ao invés da Hillary Clinton. E o que aconteceu muito foi assim, a gente sabe que existe fábrica de meme, né? Claro. E existe fábrica de fake news, né? Sim. A Cambridge... Existe a fábrica de bico. Nossa! Muito bom, parabéns. Caralho, se ele soltasse sem interrupções, ia cagar de... Nossa, desculpa. Ia cagar. Desculpa de atrapalhar. Existe a fábrica de fake news também. A Cambridge, eles trabalharam com, como o Renan falou, com coisas, com tendências, né? Então, se eu espalhar uma notícia falsa sobre a Hillary,
é mais fácil a galera falar, puta, a Hillary é mó cuzona, eu vou votar no Trump. Então, é porque assim, a eleição dos Estados Unidos é feita por condado, né? No condado, não sei da onde, por estado, na verdade, desculpa. No estado X, o Trump tem X porcentagem. Inclusive... Igual fazem todos... Inclusive, não, é diferente. Diferente? Se você for ver, no geral, a Hillary teve mais votos. Sim. Mas tem estado que tem mais força que outros, e isso tem um peso É, 2. essa é a diferença no Brasil. Eu achei isso totalmente errado, mano. É Mas, que enfim, são, são tipo, eleições estados- americanas. É, né? não dá pra eles fazem entender isso, muito tipo, isso. há vários anos. Meio que de propósito, eu acho. Mas é que assim, porque lá só tem 2 partidos, né? O republicano vermelho e e o o azul. O vermelho e o azul. Republicano e O outro não lembro. Socialista? Rebels. Não, mentira, eu não lembro. Eu não sei. Não, eu ia falar anglicano, mas anglicano é religião, é coisa de igreja. Mas enfim, deixa quieto. Eles começaram a trabalhar com esse tipo de coisa e começaram a inventar coisas sobre a Hillary. E aí, eles pegaram o... Democratas e republicanos. Isso, obrigado. Democratas, são os demos. Boa. Valeu, Google. Inclusive. Salvou. Ele mesmo. Fudendo e salvando a vida, né? Eles pegaram no ponto fraco, no ponto da galera dos Estados Unidos, porque assim, os Estados Unidos é um país que a galera fala que é a terra da oportunidade e todo mundo vai pra lá pra tentar a vida, né? Com isso, tem muito latino e tem algumas pessoas que não gostam, né? Tem alguns americanos que eles são bem preconceituosos com relação a latinos, principalmente os mexicanos. Então, eles acabaram pegando o pé porque o slogan do Trump era Make America Great Again. Então é tipo, faça a América boa de novo. Por quê? Seja boa pra quem? Pros americanos. Não pros gringos, mas sim pra galera que já é de lá. Caralho, daqui a pouco o avião passa Aqui na tem, rua. daqui a pouco a moça do carrinho fala água, café, chá, suco, tem refrigerante também, sanduíche de mortadela com queijo. Gosto, inclusive. Maquinista fala. Maquinista! Maquinista não. Desculpa. Calça Acabou como motos. Acabou com a piada. Motorista de avião. Mas eu acho que foi... Mas tem cobrador no avião? Não, mas eu acho que eu falar maquinista foi melhor do que eu fazer a piada que eu ia fazer, então... Deixa tá quieto, ótimo, né? Tá ótimo. Com essa parada da galera, tipo, porra, fora a galera gringa, não sei o quê. Isso aconteceu em Portugal também. Um político de Portugal, ele falou que tipo, ele meio que odiava gringos, principalmente brasileiros. Alguns portugueses são muito preconceituosos com brasileiros. Esse é um dos motivos de eu recusar algumas vagas pra Portugal. Mas enfim. Querido, sabe como é que é? E o slogan dele era bem nesse tipo, assim. Como é que se diz, cara, quando você tem preconceito com pessoas que... Passa Portugal de novo. Não! Ser Portugal bom. Não, quando você tem preconceito com pessoas que não são... Xenofobia. Obrigado. Ele é bem xenofóbico, eu esqueço o nome das coisas. Ele é bem xenofóbico e obviamente ele não ganhou, mas enfim. A Itália teve algo parecido agora, tipo, Foi tem bem meses que uma embarcação, né? Meio que não naufragou exatamente. Ela meio que ficou presa ali. Ficou presa, E, tipo, como eram só de refugiados, o governador da Itália, ou que porra que seja que ele esse merda o governo da Itália. É um otário. Ele não deixou os caras entrar lá e, tipo, eles teve que fazer uma outra viagem com outro barco pra poder ir pro outro país que liberaram, mano. Porque tem algumas questões políticas envolvidas, tomar mas no cu, enfim, porra da questão vida de humana. humanidade, questões humanitárias, né? Mas é foda. E aí, no caso das eleições americanas, essa empresa, ela não começou com a eleição americana. Eles fizeram um teste menor, porque os Estados Unidos é enorme, né? Então eles fizeram um teste menor, eles pegaram um país pequeno na África, eu não vou recordar o nome do país agora, mas vocês podem, a gente vai dar uma dica de como descobrir depois. Eles pegaram um país na África e eles começaram a criar tendências, porque lá a galera treta mesmo de facada. Sabe as peixeiras que a galera do Nordeste tem grandes? Vou te cortar na peixeira. A galera realmente faz isso na África. As pessoas tretavam na rua. Homem, mulher, idoso, novinho, criança. O que fosse, mano. Era peixeira comendo solto e não foda-se. Então eles criaram uma revolta popular onde dois grupos que defendem partidos opostos começaram a se enfrentar nas ruas por conta de uma coisa que essa empresa criou. Né? Isso eu não estou inventando, isso é depoimento de uma ex-funcionária da Cambridge. Ela falou isso está gravado.
né? Eles usaram como base o Facebook. Eles não influenciaram só a eleição americana, eles influenciaram eleições ao redor do mundo, né? Por exemplo, o Brasil. A gente tem um exemplo mais claro possível, assim. Qual que era o slogan do Bolsonaro? Eu sei o meu pro Bolsonaro. Não, calma, não. Eu vou pedir a Anitta. Eu vou pedir a Anitta. Pegou, referência, pegou, paciência. Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Beleza. O Brasil é um país extremamente católico, certo? Não devia, mas Não devia, mas é porque colonização, né? De acordo com a lei, o Brasil é um país laico. Mas na prática sabemos que ele é um país extremamente católico. Na prática, a teoria é outra. Exato. Muito bom, cara. De nada. E também tem uma galera, tipo, a galera evangélica tá ganhando força. Não tô falando mal dos evangélicos. Minha mãe é evangélica, eu ia muito pra igreja, mas a questão é que pessoas com mentes fechadas. Então, o que ele fez? Cara, a gente vai acabar com, sei lá, não vai ter mais beijo gay na TV. Esse tipo de coisa ele começou a trabalhar. Provavelmente, não tô dizendo que foi, mas é uma convicção minha. Eu, Panda, Gabriel, tenho plena convicção de que a Cambridge ajudou o Bolsonaro a se promover. Eu não tô falando mal do Bolsonaro, eu quero mais que todos os governos vão tomar no cu, mas eu odeio política, mas é uma coisa necessária, mas é uma coisa que eu não gosto, eu particularmente não gosto, mas eu acho que teve influência sim, até porque o Bolsonaro é amigo do Trump, né? Então, se o Trump conseguiu... A eleição americana acontece antes da do Brasil. Eu não tô querendo militar nem nada, mas a gente é o assunto. Então, o Bolsonaro... Cara, o Brasil é um país onde pela Constituição, você pode tomar arma em casa pra se defender. Tá na lei, tá escrito. Você pode tomar arma dentro de casa pra se defender. Eu não posso sair na rua e atirar nos outros. O que o Bolsonaro prometeu? Eu vou dar posse, posse, não porte. As pessoas confundiram as palavras. Nossa, vou poder andar de fuzil na rua. Foda-se. E a galera começou a atacar, não, porque vai aumentar a criminalidade, porque nas favelas as pessoas já têm, o Rio de Janeiro tá um caos, e blá 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 blá. Falou, não, galera, você vai poder dentro de casa pra você se defender. Se entrar um cidadão e for render a sua mulher e sua esposa... Sua mulher é porque... Foda, né? Pegou na traição. For fazer um mal pra sua família... Você vai poder se defender, você vai poder atirar neles. Que não sei. Então começou a pegar no ponto fraco das pessoas. Aí que entra a análise também. Brasileiro já não gosta. Exato. E entra a análise. Ah, mas e aí, Panda? Beleza, ok. E o que isso tem a ver? Eles começaram a espalhar fake news sobre o PT. Né? Eu tô falando disso, eu vou falar de novo, porque é importante frisar que são os maiores partidos que tem e foram pra final do bagulho, né? Começaram, principalmente no segundo turno, cara, o que eu recebi principalmente minha mãe compartilhando essas merdas, porque o PT vai liberar o kit gay na escola, porque o PT é isso, blá 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 blá. Já tá errado. Porque não sei o que, a Lei Rouanet coisa do PT, que não sei o que lá, porque tem que acabar com o Bolsa Família, porque tem pessoas que que não deveriam usar e estão usando. Realmente existe, mas enfim, foda-se. E isso começou a gerar uma onda que eles sabiam onde atacar. Sim. Então, cara, brasileiro, a gente é muito aberto assim para as coisas, a gente fala muito, então eles tinham todas as informações que eles queriam. Eles usaram o Facebook como arma. E o Facebook acabou tomando no cu por conta disso, né? Ocorreu um processo lá na Inglaterra, onde esse rapaz que eu falei um pouquinho antes, ele se sentiu lesado e ele queria as informações dele de volta, né? Obviamente ele não teve. A Cambridge disse que apagou, mas a gente sabe que não. Até com isso, depois de uma cota, o Facebook alegou que parou de enviar dados e ceder os dados para Cambridge. Só que 8 meses depois a Cambridge alegou que continuava recebendo os dados. Sim. Então parou de ser uma guerra entre consumidor do aplicativo e empresas e virou uma guerra de empresa para empresa. Então a Cambridge culpava o Facebook culpava a Cambridge, e aí o Facebook falou que tinha parado de transmitir dados, e a Cambridge falou que continuava recebendo, e o cara ficou de mãos atadas, não ganhou processo nenhum, não perdeu processo nenhum, e ficou meio que numa coisa muito mal resolvida. Acabou igual o Brasil, pizza. Tá? Exato. Sobre os aplicativos que a gente fornece informações, a maioria deles são aplicativos gratuitos. E como no aplicativo gratuito, o que o aplicativo faz para poder tirar dinheiro ou lucrar com você, se ele não cobra, é uma frase que eu não lembro a pessoa que falou a frase, mas eu prometo deixar em algum lugar no Facebook, no nosso Instagram. Mas a frase é exatamente assim: se você não paga
pelo serviço, você se torna um produto. É. Então a gente se tornou. Não, se você não paga pelo produto, você é o produto. Você é o produto, isso, exatamente. É alguma coisa. Então não é exatamente assim. Não, é alguma coisa nesse. Ok, não, mas deu pra entender. Nesse sentido. E aí, como a gente não paga pra usar o Instagram, a gente não paga pra usar o Facebook, a gente não paga pra usar Twitter, a gente não paga pra usar principalmente redes sociais, a gente se torna o produto deles. Então a gente se torna. Os nossos dados se tornam o produto deles e esses dados podem ser vendidos e distribuídos a quantas empresas estiverem interessadas a comprar. Isso de maneira ética ou de maneira antiética. Eu tô batendo muito na tecla da ética, porque assim, a gente fornece esses dados, claro que no calor da emoção, até pelo aplicativo do FaceApp, a gente fornece esses dados no calor da emoção e não sei o que, sendo que os aplicativos eles estão friamente pensando no fornecimento dos nossos dados, da nossa impressão facial, tudo isso, e para poder usar isso pro mal, tá ligado? E eles usando isso pro um mau sentido, se torna uma coisa onde a gente vai passar a viver num mundo muito receoso. Então, e aí a gente vai perdendo a liberdade em todos os cantos. Antes a gente era livre para poder, na nossa época de criança, a gente era livre para poder brincar na rua, se divertir. Hoje as nossas crianças elas não são livres para isso, elas são livres para poder usar aplicativos, jogos, essas coisas. E aí agora com essa porra desse fornecimento de dados a gente não tem mais a confiança em nenhum aplicativo, então a gente vai se privando de cada coisinha, a cada década que vai passando, a cada era que a gente vai passando, porque hoje a gente vive as nossas eras muito rápido. Sim. Então, agora a gente não pode fornecer vários dados. Teve, por exemplo, um aplicativo que eu baixei uma vez, que ele me pediu acesso à minha câmera. E o aplicativo não tinha nada relacionado com a minha câmera. Eu não autorizei. E aí eu falei, não vou autorizar, porque no Android, quando você baixa o aplicativo, ele vai pedindo autorizações para você enquanto isso. Não, mas todas as principais Android e iOS. Mas eles têm que pedir. Não. Alguns pedem de uma vez e já autoriza tudo. No caso, o Android, ele pede separadinho. Não, todos os aplicativos, você quer acesso ao microfone, é um acesso. Você quer acesso à câmera, é outro, então eles têm que pedir separado. Então, e tipo, ele não ia precisar acessar a minha câmera. E por que ele queria acessar a minha câmera e minha galeria? aplicativo de texto, tá ligado? Então, tipo, Exato. sei lá, um aplicativo de gravador de áudio. Pra que ele ia precisar acessar minha câmera e a minha galeria? Não tem necessidade de ele acessar minha câmera e minha galeria de fotos. E eu não autorizei, não permiti. E isso me causou restrições no aplicativo. Então, e aí eu desinstalei o aplicativo e baixei um outro aplicativo que era bem mais simples para gravação de voz. Porque eu queria gravar as aulas durante a faculdade. Aquela história, né? Se até o Mark Zuckerberg, que é o Mark Zuckerberg, coloca a porra de uma fita na webcam dele. Ele coloca na webcam e na saída de áudio do computador. Então quem somos nós para não, né? Exato. E é que assim, a gente acaba, como o Renan falou, calor da emoção de... não, confirma. A gente chama desenvolvedor chama de dedinho nervoso. Sim, a gente fala dedinho nervoso quando vocês ficam apertando next, finish. E, cara, isso é foda. Porque, sei lá, uma vez eu baixei um jogo. O jogo pediu acesso aos meus contatos. É jogo. Eu poderia logar com o Facebook, ele ia ter acesso às pessoas que tem. Quando você joga Candy Crush e loga com o Facebook, você não vê que fica seus amiguinhos lá? Você tá vendo todas as informações. Mas tem loja principalmente faz isso. Se você comprar muito, sei lá, vou usar a Netshoes como exemplo porque é mais fácil. Se eu entro na Netshoes e procuro sempre chuteira, camisa de time, sunga, sunga. Eu, quando faço natação, eu vou voltar pra natação, eu vou usar sunga. Tá bom. Dá licença? Agora, se eu mudo e começo a procurar, sei lá, All-Star feminino, um Nike feminino, ele vai falar, opa, peraí. Camisa ele de Clayton. Camisa de quem? De Clayton. De Clayton, boa. Ou de Darcy. Ele sabe meu perfil porque ele sabe que eu sou um homem que tô consumindo porque eu tô cadastrado na plataforma. A partir do momento que eu mudo, eles começam a mandar promoções naquele segmento de que eu procuro. A partir do momento que eu mudo as minhas opções, vai falar, opa, ou ele tá querendo presentear alguém que ele gosta, ou é a mãe ou é a namorada. Sim. Por padrão, eu falo default, que é o certo. Por padrão, os aplicativos falam namorada ou esposa, né? Porque você não vai comprar... Não tô falando... Né? Na teoria... Na teoria, você não vai comprar, sei lá, uma... Chuteira pra tua mãe. Ou sei lá, Não sei que sua mãe seja Marta, Cristiane.
Seria top se minha mãe fosse. Minha Mas ele mãe não precisava comprar, né? As marcas dão. mas enfim. Se eu mudo meu padrão, se eu mudo meu padrão de compra, eles vão falar, pera, eles começam a ofertar. Quer deixar a galera doida? Começa a usar a mesma pessoa, se você é casal, começa a usar o mesmo aplicativo os dois. Os caras vão ficar doidos. Os caras não vão saber o que fazer. Não, e isso aconteceu na Amazon. Teve um cara que ele comprava as coisas pra ele, então ele via coisas pra ele. Aí a mina né? começou a comprar Aí junto. a namorada dele falou, puta, meu namorado tem conta na Amazon. Não vou fazer a minha. Por que eu vou fazer se eu posso usar a dele que já tá cadastrado tudo, vou ter que fazer tudo de novo? Ela usou a dele pra comprar algumas coisas pra ela, tipo maquiagem, enfim, coisas dela, né? A Amazon começou a ofertar maquiagem quando ele entrava, ou coisas de mulher. Ele falou, caralho, Ué, por quê? por quê? Aí quando ele escolhia, aí ficava essa confusão no algoritmo e começou a ficar doido. Aí o que aconteceu? Começou a ofertar os dois. Falou, mano, ele procura os dois, vou mandar os dois, foda-se. Uma hora era uma coisa, outra hora era outra. Aí teve um e-mail que chegou tipo, coisas femininas e coisas masculinas no mesmo e-mail. Ah, a gente viu que você tem interesse por essa área do nosso site. Ó, toma aqui uma promoção pra você nesse segmento aqui, compra o que você quiser. Foda-se. A Netflix, eles estão querendo privar o acesso a vários usuários justamente por causa disso. Porque cada pessoa tem uma Netflix. Então, tipo, mesmo que a gente... Por exemplo, a gente nunca teve Netflix na vida, eu e você. Nenhum dos três. Nunca teve Netflix na vida. E aí a gente baixa a Netflix no mesmo dia, se cadastra no mesmo dia, no mesmo plano. Ok, a gente assiste as mesmas séries nos mesmos dias. A minha Netflix vai ser diferente da do Panda, diferente da do Dan. Porque eles vão buscar, ainda mais se a gente logar com o Facebook, eles vão buscar interesses nossos. Por mais que sejam as mesmas séries que a gente assista, eles vão fornecer séries novas, sugerir séries novas de acordo com nossos interesses em outros lugares. E por isso que a Netflix eles pedem que a senha seja confidencial para não poder fazer cagada quando eles fornecerem as coisas. Tem um outro esquema também, porque assim, eles pegam por visualização. Então é tipo, se eu assisto sempre coisas de terror, mas eu dei uma olhadinha numa comédia, eles vão falar, opa, possivelmente ele tá querendo assistir comédia. Então eles começam a mandar coisas nesse sentido. Eles têm microserviços que fazem isso. Depois eu explico pra vocês por fora do episódio. Mas é bem louco. Eu vi isso aí. É bem louco como a tecnologia trabalha. Mas só pra finalizar aqui, eu acho que já deu, né? Posso finalizar? Já deu. A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com pra onde a gente fornece nossas informações. Com essa nova lei vai ficar um pouco mais difícil das empresas deles conseguirem suas informações. Existem já empresas trabalhando para burlar isso. E eu sei, depois eu conto pra vocês, eu não posso contar por questão de trampo. Mas eu conto pra vocês, não é a empresa que eu trabalho, mas meu chefe conhece uma galera. Tudo bem. E eles estão, não é que eles estão buscando meios de burlar, eles estão tentando simplificar. Em vez de saber que é o Danilo, ele vai saber que é uma pessoa, independente se é homem ou se é mulher, independente da idade, e se ele gosta de azul ou verde. Rosa. Ou rosa. Principalmente rosa. Aí o Danilo escolhe rosa. Fala, beleza, ele gosta de rosa. O Renan gosta de rosa. Aí ele vai olhar e falar, nossa, outra pessoa gosta de rosa. Então ele começa a criar tendências. Depois eu explico pra vocês, é bem complexo. Tá. Mas a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com as nossas informações. É o que você é. As suas informações é você. Se você fica digitando seu CPF na farmácia, não tô falando que é errado, tá, gente? Só toma um pouco mais de cuidado. Começa a observar as coisas. A gente tem que cuidado ser ao mais... fornecer as informações. Né? Você tem que ser um pouco mais mente aberta. Leia algumas coisas, sei lá, presta atenção em que permissões o aplicativo pede pra você, por exemplo. Cuidado principalmente com criança, cara, com celular. Se seu filho usa seu celular pra assistir YouTube, toma cuidado também, porque começa a mandar sugestões de uns vídeos muito nada a ver. Então, baixa o YouTube Kids pra criança, é próprio, não tem nada muito explícito, é bem melhor. E, cara, eu acho que é isso. Cuidar com suas informações, leiam as coisas, prestem as permissões. Porque na era da informação, quem sabe trabalhá-la é rei. Entendi. É isso. Qual que é o nosso projeto, Renan? Esse nosso episódio... Desculpa. Esse nosso episódio ele foi embasado no filme documentário Privacidade Hackeada, do Netflix. Se vocês quiserem, a gente também pode falar sobre ele. A gente vai fazer uma série de postagens agora no Instagram sobre o episódio que a gente vai postar. Então, a partir de quarta-feira, que vai ser o lançamento do episódio,
A gente vai postar algumas coisas falando sobre a nossa visão, o documentário, postando links pra gente poder conversar. E esse documentário, ele fala muito sobre essa privacidade de dados que a gente fornece sem saber, essa confirmação e aceite de dados que a gente fornece para as empresas sem que a gente saiba especialmente o que a gente está liberando para eles poderem ter acesso. Então, cuidado com o dedinho no li e aceito. E isso, agora agora leia e se você estiver de acordo, aceite. Agora sim, sobre o nosso projeto Trampos. Muito obrigado. Estamos muito curiosos para saber sobre o que você acha das profissões que as pessoas têm, sobre o padeiro, sobre o entregador de pizza, sobre o gari, sobre todas as pessoas, sobre o psicólogo, sobre o operador de telemarketing, sobre todas essas... de busão. Exatamente. Sobre as profissões que são legais, que surgem interesse e saber como que funciona. Por exemplo, eu tenho uma dúvida. Se o motorista do último busão faz a última viagem, quem leva ele pra casa? Se ele não tem carro? Uber. Tá, ele vai ter que ficar pagando Uber pra voltar pra casa? Ah, irmão. Opção dele, né? Então, essa é uma dúvida que eu tenho sobre o motorista de busão, a gente pode entrevistar. Caralho, muito bom. Ah, outra coisa. A gente falou sobre isso hoje, questão de dados e tudo mais. Existem profissionais que são analistas de dados, engenheiros de dados, que é o meu caso. Eu sou engenheiro de dados. Existem engenheiros de Big Data. Os dois sabem que eu sou, mas eles não sabem exatamente o que eu faço. Então, a gente, no Trampos, eu já tô falando que vai ter, porque eu já conversei com a pessoa, a gente vai ter um engenheiro de dados explicando o que faz um engenheiro de dados de uma forma bem simples, porque é bem difícil. Mas de uma forma bem simples e geral, o que a gente faz, se a gente come, se a gente não come, se a gente dorme cedo, não dorme. Hoje, no Boys in Pink. No Boys in Hoje Pink. não, né? Hoje não, ano que vem. No dia que for, no Boys in Pink. Lembrando que o Boys in Pink vai acabar em novembro, mas calma. A gente vai voltar no ano que vem com novas coisas. Cara, vocês ouviram avião? Não vai ter mais avião, não vai ter muita coisa. A gente vai acabar com os aviões. É tipo Independence Day, né? No filme Os Alienígenas. Falou de Bin Laden. Que pesado. Estamos trabalhando para melhor atendê-los. Exatamente. Perfeito. Parabéns, isso aí. Zé da padaria. É isso? É isso. Fique com quem você acredita. Neuralizador na mão, se falar na mão de não se apanhar. E você não vendeu dados. Perfeito. Você não ouviu nada.